Graça e paz, sou! Meu, quem tava com saudade disso aqui igual eu, hein? Nossa, a gente teve o Vision Day, foi uma bênção também, glória a Deus por isso, mas, meu, como faz falta esse ambiente, pessoal? Como faz falta, como eu senti saudade dessa presença gloriosa. Glória a Deus pela sua vida. Quem tá feliz diz amém? Amém! Ixi, tá fraco, hein? Quem tá feliz diz amém? Amém! Glória a Deus. Pode tomar seu assento em nome de Jesus. E aí, estão cheios de fé aí? Sim ou não? Estão cheios de fé, sim ou não? É isso aí. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Glória a Deus pela sua vida. Sem mais delongas, gostaria que você já virasse para a pessoa que está do seu lado e falasse assim para ela: é necessário... Não, gente, a terceira idade está mais animada. É necessário voltar. Mas daqui a pouco eu te conto para onde você vai voltar. Só quem gosta de Bíblia vai abrir em Apocalipse capítulo 2. Eu queria saber, cadê a Letícia? Levanta a mão. Ô, Letícia, você hackeou meu rascunho? Alguma coisa você fez, porque é exatamente o que você falou. Eu darei continuidade. Deus abençoe sua vida, viu? Para confirmar aí a palavra que Deus te deu. Amém, Deus abençoe. Amém. Só quem achou diz amém. Amém. Aí sim, vocês estão bons de Bíblia. Versículo 1 ao 7. Me acompanhe. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Repita comigo: primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Diga assim comigo: somente ao vencedor. Amém. Hoje o nosso tema é essa palavrinha aí, ó, checkpoint. E antes de entrar na palavra, eu vou explicar para vocês o que é o checkpoint. Checkpoint, ele nada mais é do que Aqui a gente vai trabalhar bastante no universo dos jogos, tá? Ele nada mais é que um ponto de verificação. Para a rapaziada aí, tá, que joga videogame, vai me entender bem. Mas eu quero ser bem simples aqui nesse ponto. Checkpoint, ele é um ponto de verificação, ou seja, em muitos jogos, quando o jogador ele chega em determinado lugar, o checkpoint normalmente ele é uma bandeira, normalmente ele é um portal ou um ponto invisível no jogo. E qual que é a função dele? A função dele é fazer com que, caso o jogador morra no jogo, falhe na missão ou desligue o videogame, quando ele voltar a jogar, ele não vai voltar lá no começo do jogo, ele vai voltar no checkpoint. Até aqui todo mundo entendeu? Amém? Então o checkpoint ele nada mais é isso. Ele salva os pontos que o jogador teve, a sua posição, os itens que ele adquiriu e os inimigos que ele derrotou ao longo do caminho. E aí eu trouxe um exemplo para vocês. Não sei se a mídia conseguia rodar o vídeo. Pode rodar o vídeo aí, por favor. Esse é o jogo chamado Dash. Olha como é que é sem o checkpoint. Olha como que é. Morri. Voltei para onde? O começo. Vamos de novo então. Pá. De novo morri. Mas como que é com o checkpoint? Ó, com o checkpoint eu vou. Putz, morri. Ó o checkpoint lá. Eu nasci da onde eu parei. Então eu consigo chegar no final de uma forma mais fácil. Pode tirar. Então isso é o checkpoint. Mas, Guilherme, o que isso tem a ver com Apocalipse 2? Fica tranquilo que eu vou te explicar. Vamos por passos. Vamos começar aqui no versículo 1. Ao anjo da igreja de Éfeso. Aqui já começa aqui. Ao anjo da igreja, a palavra grega aqui é mensageiro. Então vamos guardando aí. Ao mensageiro da igreja de Éfeso. Que nos está nos levando a entender que aqui a palavra
está direcionada ao pastor da igreja de Éfeso. Porque quando João escreveu Apocalipse 2, foram 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Então aqui era a primeira carta. Então aqui é como se ele estivesse direcionando essa carta ao pastor da igreja. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita. Aqui João usa as características de Jesus que a gente vê aqui no capítulo 1. Se você olhar aí na sua Bíblia, por favor, mantenha aberta. No 12 ao 16 você vai ver. A mão direita ela é autoridade, ela é força, ela é poder. E ele continua assim, ó, as estrelas, né, que são os próprios pastores. Ou seja, eles estão conservados na mão direita do Senhor, estão protegidos na mão direita do Senhor. Que anda no meio dos 7 candelabros de ouro, conforme Apocalipse 1:20, só se voltar uma página, você vai ver que os 7 candelabros de ouro são as 7 igrejas. Ou seja, Jesus ele anda pelas 7 igrejas, conferindo, verificando a espiritualidade da igreja. É isso que ele está querendo dizer. Até aqui todo mundo entendeu? Diz amém? Então aqui a gente já percebe que não é qualquer um que vai começar a falar. Não é qualquer um. É Jesus grandão que vai falar o que pra gente? Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e achastes mentirosos, e tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não deixastes esmorecer. Aqui eu já quero entrar no primeiro ponto. Você acha mesmo? Mas sério, você acha mesmo que Deus não está vendo como é difícil para você? Você acha mesmo que Ele não sabe como é difícil ser taxado de chato, de crentezinho, de quadrado? Você acha mesmo que Ele não sabe? Pode ter certeza, Sou, que Deus está vendo tudo que você está passando pelo nome dEle. Tudo que você passa por carregar o peso que é a mensagem da cruz. Ainda mais nos mundos que nós vivemos hoje. Então aqui eu quero que você já tenha uma certeza. Ele está vendo sim como é difícil para você. Tenham essa certeza na vida de vocês. O problema aqui é, eu não quero tratar essa questão aqui. O problema aqui é até onde isso vai. Até onde você vai, jogador. Jogadora. Eu quero que aqui vocês agora, a gente vai abrir uma linha de raciocínio de um jogo. Eu quero saber até onde você vai. Por exemplo, você faz isso, faz aquilo, pá, e depois você, pronto, falhou na missão. Você volta para o começo. Você volta lá de onde Deus te tirou. Vou entrar nos exemplos aqui. Você faz um propósito com Deus, você faz um jejum. Aí você fica em jejum um tempo, no propósito, aí você vai lá, passa um tempo, você já não lê mais a Bíblia. 2 horas de oração viram 2 minutos, você começa a ficar cansado, começa a não ter mais tempo, e aí você está voltando para o começo, você não está voltando para onde Deus te colocou. Você se converte aos novos convertidos, você renuncia à amizade, renuncia a vícios, mas aí passa um tempo durante esse jogo e você já está falando palavrão de novo, você já não está ouvindo mais seu pai e sua mãe de novo, você já não está indo bem na escola de novo, porque para você não está nem aí. Você está voltando para o começo, não aonde Deus te colocou. Uma coisa é você tropeçar e continuar andando. Por exemplo, eu falei um palavrão, aqui é a linha do jogo. Eu estou aqui, pá, certo? Eu falei um palavrão. Só que eu não vou voltar para o começo. Eu tropecei aqui, então o que eu vou fazer? Eu vou pedir perdão e vou voltar a ter uma boca santa. Eu fui lá e desrespeitei meu pai, desrespeitei minha mãe, não honrei meu pai e minha mãe. Eu não vou me trancar no quarto. Eu não vou escolher o pior lado. Eu vou fazer o quê? Eu vou pedir perdão para eles. A gente vai voltar a se amar. Porque eu preciso honrar meu pai e minha mãe. É mandamento. Então eu continuo avançando. Uma coisa é você fazer isso. Agora, outra coisa é você preferir voltar para onde Deus te tirou. É você voltar lá para o começo. Então aqui a gente vai começar a ver os checkpoints que Jesus traz para nós aqui no versículo 4 e 5. Ó, me acompanha. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Vamos agora gravar, que é para você não esquecer mais, nunca mais na sua vida. É para gritar. Ó, lembre-se. Mais uma vez, para você não esquecer mais nunca mais. Lembre-se. Arrependa-se. E volte. O problema acontece, eu entro no segundo ponto aqui. O problema começa a acontecer quando Deus pega esse dedão aqui, aponta no teu nariz e fala assim, ó, você não me
mais como você me amava no começo. Aí a gente tem um problema. Aí nós começamos a ter um problema. Porque parece que Deus olha para nós e fala assim, ó, você fez tudo isso, mas parece que para você estava pesado. Você me serviu, você veio na minha casa, você fez isso, fez aquilo, mas parece que para você estava pesado, você não estava fazendo com amor. Parece que você ainda não entendeu Mateus capítulo 5, versículo 10. Felizes são aqueles que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus. Pois o reino dos céus é de quem? É deles. Mas hoje, Deus trouxe para nós o segredo. Ó que coisa boa. Deus trouxe para nós o segredo. Para sempre que nós tropeçarmos, nós continuemos firmes e constantes. Que é o checkpoint do primeiro amor. Então a gente vai junto aqui agora, hein? O primeiro, dá licença aqui, louvor. Quem está no violão me perdoa, hein? O primeiro, esse é o nosso checkpoint. Lembre-se. O segundo checkpoint, arrependa-se. O terceiro checkpoint, volte. Esse é o checkpoint que Jesus nos traz em Apocalipse 2, para voltarmos ao primeiro amor. Mas agora, para explicar esse jogo para vocês, eu vou apresentar para vocês dois jogadores, que foram dois reis. Vamos começar pelo primeiro, o rei Davi. Quem conhece o rei Davi? Que tacou a pedra lá na cabeça do gigante, pá. Esse cara aí. Então, o jogo da vida de Davi começou dentro de casa. Porque quando avisaram que o profeta ia até a casa do pai de Davi, a primeira coisa que ele fez foi: manda Davi para cuidar das ovelhas malhadas. Não era nem das ovelhas normais, porque as malhadas eram as piorzinhas. Tipo, para ele ficar escondido mesmo, excluído. Então a primeira fase da vida de Davi, nesse jogo, já foi ser excluído pela família. Aí depois matou leão, matou urso, cuidando de ovelha, foi para a guerra para levar alimento para os seus irmãos. Aí quando chegou lá na guerra, ele se deparou com o gigante. Aí aconteceu tudo aquilo que você já sabe, da armadura, não serviu nele e tudo mais. O que ele fez? Ele foi enfrentar o gigante. O que ele fez? Matou o gigante. Percebam as fases desse jogo. Depois de matar o gigante, foi perseguido, traído, invejado por Saul, até que se torna um grande rei de Judá. Um grande rei. Só que aí, durante a fase, ele chegou, avançou todas essas fases, mas aí quando chegou lá na frente, o que aconteceu? Foi lá para o terraço do palácio, o exército estava em guerra, ele ficou, vou aqui tomar um sol, pá. Nossa, Betseba tomando banho. Olha Davi, depois de fazer tudo isso, foi lá ver a mulher tomar banho. Depois de avançar todas essas fases, o cara já sabia que vai estar vendo a mulher tomando banho. Aí o que ele faz? Não satisfeito, ele vai lá, chama ela, engravida a Betseba. E aí o que ele fala? Agora lascou, eu preciso. Ele tenta encobrir, ele não consegue encobrir. Aí ele vai lá e pensa assim, mano, lascou. Vou ter que mandar matar Urias. Vou mandar matar. Aí fez o quê? Matou Urias, que era o marido da Betseba. E depois de matar, ainda não satisfeito, ele foi lá e fez o quê? Casou com ela. Beleza. Esse é o primeiro jogador. O segundo jogador foi o rei Uzias. Uzias, ele se tornou rei de Judá com 16 anos. 16 anos. Quem tem 16 anos aqui? Sem vergonha de mostrar. O que vocês fariam se com 16 anos vocês fossem nomeados presidente da república? Ô, Cleber, eu tenho certeza que eles já pensaram, vou botar McDonald's na escola, videogame de graça, não precisa ir para a escola antes da prova, não precisa mais ter prova, vocês vigiem. Volta aqui para mim. Então, com 16 anos ele foi nomeado rei de Judá. E ele reinou por 52 anos. Foi um dos maiores reinados que Jerusalém já teve. E um dos reinados mais longos. Mas no início, Uzias, no início desse jogo, ele buscava a Deus de todo o coração. Você vai confirmar isso no segundo livro das Crônicas, no capítulo 26, versículo 5, que diz: enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar em tudo. Então ele lutou contra Filisteu, contra os árabes, contra os meunitas. Se você pega o mapa, é toda aquela região que estava em volta de Judá. Constantemente atacavam Uzias. Eles não aceitavam aquela criança reinar daquele jeito. E todas as vezes Deus deu essa vitória para eles. Ele lutava, que eram os povos vizinhos. Ele reuniu um exército de mais de 300 mil homens
com espada, lança, escudo, couraça, tudo que você imaginar. Ele que inventou o lançador de flecha, ele que inventou o lançador de pedra que a gente vê em filme, foi ele que inventou, rei Uzias. Então, depois disso, ele ainda investiu na agricultura de Judá, ele ficou grandemente conhecido pela agricultura de Judá. Olha o que ele fez, olha o tanto de fases que Uzias percorreu. E Deus os fez prosperar, Deus o fez prosperar em todas elas, todas as áreas Uzias foi próspero. Mas sabe qual que foi a diferença entre esses dois jogadores, entre Davi e entre Uzias? É que só um deles fez o uso do checkpoint. Só um deles voltou para onde Deus o colocou. O outro voltou para o começo. Aqui, Uzias, a queda de Uzias, ela aconteceu quando ele quis entrar dentro do templo, onde ele não podia entrar. Só entrava no templo para queimar incenso no altar quem era sacerdote descendente de Arão, lei de Moisés. E era um acesso exclusivo, ele estava num lugar que ele não podia estar, ele estava invadindo um espaço que ele não podia invadir. E aí, quando os sacerdotes foram falar para ele que ele estava errado, ele achou ruim. E ele ali na posição de rei ficou furioso com os sacerdotes. Mexendo com quem Deus fala. Então, nesse mesmo momento, quando ele estava segurando o incenso, na mesma hora apareceu lepra. Para quem conhece, para quem sabe um pouquinho da Bíblia, sabe que a lepra era uma doença incurável. Apareceu na testa dele, na hora. Aí os sacerdotes saíram correndo, pegaram Uzias para levar ele para fora. Ele mesmo já se colocou para fora porque ele sabia que Deus havia ferido ele. Então Uzias, ele ficou leproso até a morte, só porque ele não fez o uso do checkpoint. Ele preferiu voltar para o começo. O que aconteceu? Ele foi isolado em uma casa separada do reino, porque a lei era o seguinte: quem tem lepra não pode viver em ambiente social e não pode viver em ambiente religioso. É excluído da sociedade completamente. E aqui eu dividi a queda de Uzias em 4 pontos. O primeiro foi o orgulho, porque ele se achou forte demais. O segundo foi a rebeldia, porque ele tentou fazer algo que Deus não permitiu ele fazer. O terceiro foi o juízo, porque ele foi ferido com lepra. E o quarto é a consequência, ele perdeu a honra. 52 anos de reinado. Começou com 16, fez tudo isso que eu falei. E tudo ele perdeu. Toda essa honra que ele construiu ao longo da vida por Deus, perdeu. Ele começou a viver isolado. Mas, o outro jogador, ele fez diferente. Ele usou o checkpoint. Davi, ele se arrependeu. Ele se arrependeu de ao longo desse jogo, ele ter tropeçado. E o que ele fez? Ele falou assim: Deus, eu não posso voltar para aquela exclusão, para ser esquecido, para as ovelhas malhadas. Eu não posso, Deus. Então eu me arrependo. E ele escreveu, sabe o quê? Salmos 51. Foi nesse contexto que Davi escreveu o Salmo 51, pedindo a misericórdia. Então, acompanha o checkpoint de Davi. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Aqui ele está lembrando. Lembre-se, é o primeiro passo. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado. Arrependa-se. Contra ti, só contra ti pequei. De modo que justa é a tua sentença. E tens razão em condenar-me. Mas tem que ser muito crente para orar assim. Mas tem que ser muito corajoso para falar isso para Deus. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo. Não é superficial. Na última vez que eu estive aqui, eu falei sobre isso. Eu falei, não adianta pedir perdão superficial. Deus me perdoa pelos meus pecados. Tu és tudo. Deus, não sei o quê. E Deus estava olhando para você. Nossa, eu não sabia. Não sabia que eu era tudo isso, não. Deus, me perdoa por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Isso é confessar. Isso é se arrepender. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo o júbilo de alegria. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. É o que ele faz quando você decide voltar. Ele apaga tudo aquilo que você fez e ele mantém só a trajetória sua durante o jogo. Ele esconde tua falha, ele apaga, ele esquece, ele perdoa você. Crie
Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, porque não adianta a gente querer voltar para o jogo sem estar curado 100%. Não adianta você começar lá na primeira fase, e aí, quando você cai, na hora que você faz o uso do checkpoint, você não está pronto para avançar ainda. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Eu quero dizer para vocês que hoje Deus tem renovo para a vida de vocês. Hoje Deus tem renovo para a vida de vocês, para a área sentimental, para a área universitária, escolar, seja onde você estiver, para a área profissional. Deus tem renovo para você. Dentro da sua casa, Deus tem renovo para você. Deus está entrando no quarto de algumas pessoas aqui e está varrendo toda a sujeira. E está varrendo tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é ruim. E Ele está trazendo renovo para o seu coração. Você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Porque hoje você vai fazer o uso desse checkpoint. E Deus vai te dar um coração puro. E te renovar com o Espírito Santo. Pode receber essa palavra em nome de Jesus. Devolve-me a alegria da tua salvação. E sustenta-me com o espírito pronto para obedecer. A alegria da salvação. Tem gente que se ouvir que Jesus volta hoje, vai falar misericórdia. Vai falar, pelo amor de Deus, não, volta semana que vem, para dar tempo. Deus tem que colocar em você um coração que tenha a alegria da salvação. A alegria da salvação. Eu não sei qual que é a sua preocupação. Se for dinheiro, lá pro lugar que a gente vai, Ele colocou foi no chão, viu? Para nós pisar em cima. Se for sentimento, a partir do momento que você tiver seu corpo glorificado, que vai acontecer no nosso arrebatamento, isso não vai acontecer lá. Você não vai saber o que é tristeza, você não vai saber o que é dor, você não vai saber o que é angústia. Por que se preocupar? É isso que Davi está falando. Dá-me de novo a alegria da salvação. Não tem nada melhor do que você saber que você está salvo. Do que você saber que tem alguém que vai te salvar nesse jogo. Jesus foi como se fosse o ADM do jogo. Ele criou, ele ensinou a gente, ele veio para o jogo para ensinar a gente a jogar e ainda falou que quando a gente terminasse ia ter uma coroa nos esperando. Olha que maravilha. Dá-me de novo a alegria da salvação. E sabe o que aconteceu com Davi depois disso aqui? Depois dele continuar a partir do checkpoint, não da onde Deus tirou ele, Davi e Betseba, eles tiveram um filho. E sabe quem foi? Salomão. Porque o filho que ele teve errado com Betseba morreu. Ele não conseguiu esse filho. O filho morreu, a criança morreu. Mas quando ele fez uso do checkpoint, estava pronto para seguir avançando, Salomão nasceu. E você sabe quem foi Salomão? Um grande rei em Israel. Eu quero dizer para você hoje que Deus ele não quer abençoar só você. Ele quer abençoar você e os que vão vir depois de você. A unção hereditária vai ser derramada na sua vida. Basta você fazer o uso desse checkpoint. Não volta para onde Deus te tirou. Porque Davi, ele entendeu que ele precisava voltar para o primeiro amor. Esse é o checkpoint que Jesus nos traz em Apocalipse 2 e trouxe para a igreja em Éfeso. É o primeiro amor. As primeiras obras. Como que era nas primeiras obras? Vinha só domingo de manhã ou vinha nos dois? Vinha nos dois. Volte às primeiras obras. Vinha em todo sol ou só uma vez por mês? Todo sol. Volte às primeiras obras. Eu servia com amor. Eu não vinha só para cumprir escala. Volte às primeiras obras. Que hoje Deus possa implantar em você o primeiro amor. Que hoje você possa entender que amor é esse. Um amor que me salvou, que te salvou. Um amor que mudou a história da minha família. Eu tenho certeza que vai mudar a história da sua família. Um amor que cuida, um amor que abraça. Um amor que enviou o único filho para que morresse por mim e por você. Para nos garantir o final desse jogo. Será que eu posso ouvir um amém? Amém. E com a conclusão eu queria fechar com o versículo 7. Ele diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dá-lhe ele que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. O vencedor, ele é alguém que superou todas as fases do jogo. Esse é o vencedor. E para você se tornar um vencedor, é necessário ter fé e seguir os ensinamentos de Jesus. Não tem jeito. Seguir os ensinamentos do Criador do jogo. Porque o manual do jogo está aqui, ó. O comando, o norte, o sul, o leste, o oeste do jogo. O mapa está aqui. Todas as funções estão aqui. O código está aqui. É necessário seguir. E lembre-se de tudo que Ele já fez por você. Se arrependa do que você fez. E volte ao primeiro amor. E eu quero encerrar.
encerrar aqui com Efésios 3,17. Queria que vocês colocassem em pé, porque é uma oração de Paulo. Eu queria citar ela para vocês, como se fosse para vocês. Toda a sua atenção aqui, toda a sua atenção aqui. Efésios 3,17 ao 21 diz assim: peço também que por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. Essa é a minha oração por vocês hoje. Que Cristo viva no seu coração. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo. Em toda a sua largura, comprimento, altura, profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, eu peço, a todos vocês que venham a conhecer. Para que assim Deus encha vocês, completamente, o ser da sua natureza. E agora toda a honra e toda a glória sejam dadas a Deus, o qual por meio do seu poder Ele age no nosso meio. Pode fazer muito mais do que você pede, do que você pensa. Glória a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todos sempre. Amém. É essa oração que Paulo fez para a igreja em Éfeso e é essa que eu faço para vocês. Eu te convido hoje a dar esse primeiro passo, que é de se lembrar de tudo que Ele já fez por você, de tudo que você fazia, de tudo que, aonde Ele te permitiu chegar nesse jogo. Eu quero te convidar hoje a te lembrar, porque o amor de Cristo em toda a sua expansão, Ele pode muito mais do que você pensa, do que você imagina. Às vezes, a gente começa a buscar lá fora alguém que pode te proporcionar algo. Às vezes, por falta de conhecimento, você só não sabia. Tá tudo bem. Você foi buscar outro que podia te proporcionar. Mas eu quero te apresentar um que criou o jogo, que veio, ensinou a gente a jogar o jogo e que tem uma coroa para você, vencedor. Hoje eu quero te convidar. Se tem alguém aqui hoje que nunca aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu quero convidar a vir aqui na frente. Se tem alguém aqui hoje que nunca falou: Deus, eu entrego a minha vida a Ti, eu não sou nada, eu reconheço que errei, mas eu não conhecia a Tua palavra, mas hoje eu conheci. Deus, hoje me faz lembrar, me faz me arrepender, Pai, me permita voltar. Tem alguém aqui que quer aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador? Tem alguém que nunca fez essa oração? Eu quero te convidar aqui hoje. Amém? Todos salvos? Agora eu mudo o foco. Eu queria chamar aqui na frente alguém, você, que durante todo esse trajeto que você percorreu no jogo, por algum momento você tropeçou. Só que por não se lembrar, você acabou voltando para o começo. Mas hoje você quer que Deus implante isso na sua vida, esse checkpoint, que faça com que você continue avançando. Por algum motivo você não entende o porquê que não está indo para frente, o porquê que você ainda sente as mesmas coisas, porquê que você ainda está triste pelas mesmas coisas, porquê que dentro da sua casa ainda está a mesma confusão. Você não entendeu. Mas hoje Deus vai implantar em você o primeiro amor. Eu quero convidar aqui na frente só quem quer voltar ao primeiro amor. Quem quer entregar o seu coração para Cristo e dizer: Cristo, a partir de hoje, voltaria a praticar as primeiras obras. Só para os corajosos essa oração. Essa é para todos. Só para os corajosos essa oração. Quero chamar aqui também pessoas que se sentem perdidas dentro desse jogo. Você que ainda está chegando perto de uma fase na sua vida que você não sabe o que você vai fazer depois. Você não tem conhecimento da próxima fase. Aqui eu estou falando de trabalho, faculdade. Dentro da sua casa está acontecendo alguma coisa que você não sabe qual vai ser a próxima fase. Eu queria te convidar aqui para orar por você, porque Deus tem um norte para te dar. Deus tem um caminho para te dar. Deus tem a bússola, Ele tem o mapa. Pode vir. Queria que você entregasse agora as suas escolhas, as suas decisões e a tua dificuldade para Deus. Deus, eu quero ter conhecimento da próxima fase desse jogo. Eu não quero avançar sem Ti. E se acaso eu venha tropeçar, Deus, me permita ter esse checkpoint que não vai me fazer voltar de onde eu vim, mas vai me fazer avançar, levantar de onde o Senhor me colocou e avançar. Não é que eu podia cantar, não, vou ter que fazer isso. Enquanto a gente canta,
sabemos que sem ti não tem relação baixo. Tem apenas o começo e o começo do começo. Deus, nos leva hoje ao primeiro amor. Deus, nos leva hoje a praticar as primeiras obras, Pai. Deus, que na tua presença nós possamos nos prostrar e reconhecer, Pai, que o Senhor é o dono de tudo. Que o Senhor é o dono de tudo. Deus, nos prostramos na tua presença agora. Pai, a tua presença. Toma a vida de cada adolescente agora na tua mão. Deus, entra na casa, entra no lar. Deus, entra no quarto, Senhor, e diz, Pai. Deus, vem com os teus anjos, Pai, e acampa eles nos teus braços. Deus, que eles não venham mais reconhecer, Senhor, outra família. Deus, que eles venham olhar para a esquerda e para a direita e não venham enxergar apenas o alto, apenas a meta, apenas a coroa, Senhor. Pai, em nome de Jesus, derrama sobre eles, Pai. Deus, Senhor, em nome de Jesus, ousadia. Deus, em nome de Jesus, Pai, de coragem. Pai, derrama sobre eles, Pai, a tua graça. Deus, vem com o teu Espírito. Pai, vem com o teu renovo e enche. Deus, enche, Senhor. Deus, dá o norte. Deus, dá a bússola, Senhor. Traz o mapa. Mostra, Senhor, o teu caminho. Mostra, Senhor, a como o Senhor tem para todos os teus filhos, Pai. Deus, traz o poder da decisão. Deus, faça assim como José, Pai. Coloque o anel no dedo deles. Com o anel de poder de tomar decisões, Pai. Deus, coloca no dedo deles, Pai, o anel de silêncio. Aqueles que tomar decisões. Deus, 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 em nome de Jesus, traz um caminho. Deus, que eles não venham reconhecer mais outro caminho. Pai, derrama em nome de ousadia. Pai, de poder. Deus, não derrama. Pai, em nome de Jesus, derrama a tua graça. Vem com o teu Espírito e enche, Senhor. Leva, Senhor, leva de volta ao primeiro amor. Tem alguém que está aí sentado por aqui, que está ouvindo coisas na hora de dormir. Tem alguém que não veio aqui na frente, mas que está totalmente assolado. Deus manda dizer para você hoje que Ele está selando os teus ouvidos. Tem alguém que está com muita dificuldade de saber como que vai ser no futuro. Tem alguém que ainda não entendeu qual que é a solução para viver em paz. Que Deus hoje te enche de graça. E eu gostaria muito que essa pessoa, esse menino, viesse aqui na frente. Eu gostaria muito que viesse aqui na frente. Dificuldade de entender qual é o seu chamado, o seu ministério. Por favor, vem aqui na frente. Hoje a palavra para nós é o norte, é a bússola. É Deus que tem o caminho. É Deus que vai te falar para onde você vai. Você que está com dificuldade de entender destino e ministério. Por favor, vem aqui na frente. A gente vai cantar mais um dos próximos. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Pensamentos de morte. Pensamentos de morte. Pode vir aqui na frente, a gente vai quebrar isso em nome de Jesus. Leva-nos de volta ao primeiro amor.
vai dar um norte para a vida deles. Deus, que eles não venham tropeçar e voltar ao começo. Deus, que eles tropecem, Senhor, porque somos falhos, mas que eles voltem, Senhor, ao primeiro amor. Deus, que a cada tropeço, que a cada erro, a cada